Bom dia, povo de Deus, com a graça e a alegria, a paz do Senhor Jesus em nossos corações, né? Bom dia, uma feliz semana de trabalho, uma feliz semana a todos os trabalhadores, as rainha do lar, né? A do lar que cuida dos afazeres domésticos, as criançadas, os jovens, as jovens, os meninos, as meninas, a criança, o recém-nascido, Deus abençoe a todos, né? Que a graça e a paz de Deus sustente o nosso coração. Bom dia para você, querida irmã, você que está chegando aí junto comigo no Face neste momento, para esse momento de reflexão da palavra de Deus. Que a graça de Deus ajude a cada um de nós, né? Bom dia, irmã Susan Costa Pereira, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, a sua família. Mais alguns irmãos daqui a pouquinho estarão chegando por aí, né? Que todos tenhamos na presença de Deus uma semana abençoada, sempre com alegria e gratos a Deus pelo dom da vida. A vida é um dom que Deus nos dá, é uma dádiva, é um presente de graça. E nós sabemos que a nossa vida pertence a Deus. Então, queremos glorificar a Deus e entregar a nossa vida em suas mãos, né? Para que Ele tenha o cuidado de nós. E a sua palavra diz que Ele cuida dos seus. E nós somos dele, então Ele cuida de nós, né? Graças a Deus. Hoje vamos pensar mais um pouquinho na palavra de Deus. Vamos tomar aqui da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, está escrito: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muito bem. Então vamos pensar aí um cavaleiro no cavalo branco. Como temos falado por esses dias, né, sobre anticristo, falsos profetas, falsos cristos, a palavra de Deus, Davi disse que ela é simples e dá entendimento aos simples. Ela é a luz que dá entendimento a cada um de nós. Se nós tomamos a palavra de Deus, é porque nós cremos nela. E se nós cremos nela, nós entendemos que ela trata da vida espiritual de cada ser humano. Por isso ela é chamada também o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Quando nós passamos a conhecer, nós vemos que ele é o livro da vida, porque todos os requisitos de vida para o homem natural está dentro dela. E também para a vida espiritual nós encontramos dentro dela. Então é o livro da vida do Cordeiro. Sendo o livro da vida do Cordeiro, é nós tomarmos esta palavra de Deus, torna-se o manual de vida para os filhos de Deus, e aquela vida do Cordeiro, né, a manifestação de Deus, Deus em carne humana, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Através destas escrituras nós temos todo o padrão de vida espiritual, começando de nosso Senhor Jesus, a sua vida, morte e ressurreição, no qual é a razão de nossa fé. Porque se nós não cremos que Deus veio em carne e é Jesus Cristo, que Ele morreu por nós, ressuscitou, então a nossa fé se torna em vão. Então a nossa vida espiritual, ela está totalmente envolvida no tocante ao que é Deus. Porque Deus é Espírito, Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, do universo. E nós humanos, Ele nos fez com a característica mais especial, né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E isso é maravilhoso, não é?
você poder olhar para a sua face, olhar para a face do irmão, da irmã e qualquer pessoa, e você dizer, isso é semelhança de Deus. Isso traz temor em nosso coração e mais respeito às pessoas, porque você sabe que ele é a semelhança de Deus. E devemos amá-los, né? Pois a Bíblia assim o disse, que nós não podemos odiar o nosso semelhante e amar o nosso Deus. Então, temos que amar a todos, indiferente de cor, religiões, né? Raça não, né? Porque a raça toda é humana. Não existe uma raça aqui, outra ali, todos somos humanos, né? Temos as raças dos animais, então nós amamos a todos os seres humanos, amamos a todas as criaturas, né? Animais e etc. E nisso consiste o amor de Deus, né? Nisto consiste o verdadeiro sentido da vida, e este é o amor. O amor que Deus traz ao nosso coração. Então, prosseguindo para conhecer a Deus, porque é um conselho que Deus também tem nos dado. E isso está dentro do livro de Oséias, no seu capítulo 6, no verso 3, o profeta disse assim: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Deus é infinito, ele é eterno. Os conhecimentos de Deus são eternos e nós temos uma mente limitada, somos humanos e dentro de nós há um limite, né? E dentro do nosso limite nós não acompanhamos Deus. Então nós precisamos crer e, quando possível, até mesmo sair de dentro dessa limitação humana, para que assim possamos obter de Deus e a revelação, o conhecimento da palavra de Deus, que ela se esclarece para dentro de nossos corações. Então é isto que nós precisamos, conhecer. Agora, para conhecer é necessário que tenhamos fé no que Deus diz, não limitando Deus e nem pondo obstáculos, mas sanando, né, resolvendo, eliminando cada obstáculo, que nós vamos enxergando melhor esta palavra de Deus. Quando falamos da palavra, nós estamos falando da vida espiritual. Quando falamos da vida espiritual, isso envolve todos os seres humanos, todas as pessoas, porque cada pessoa é criada por Deus. E cada um vive a vida espiritual da maneira que acha como lhe convém. E como é que devemos viver? Então, todos os requisitos estão neste livro da vida. O livro da vida do Cordeiro deve ser o livro da vida de cada pessoa, porque é desta vida que nós temos vida eterna. Então, lembrando, é dentro disso que examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, que Deus nos ajude a checar e ter visão de toda a palavra de Deus, para que assim nós não venhamos nos perder em nossos pensamentos. E até pensamentos que achamos que são corretos, que são pensamentos que vêm através da religião, e não são corretos. Não é porque é uma religião e professa que é um cristianismo. Então, isso nós chamamos atenção para que nós possamos examinar com as Escrituras. A minha intenção não é fazer você deixar de sua religião. A minha intenção é ajudar você, pela graça de Deus. Claro que eu não posso ajudar nada, a não ser deixar Deus falar através de minha voz. É Deus que lhe mostra se você crer. Se você examinar a Escritura, Deus começa a esclarecer os fatos para você. Então isso mostra todo o trabalho de Deus e mostra também para nós todo o trabalho de Satanás.
É nisto que nós vamos discernindo e aprendendo sobre a vida espiritual e de como viver uma vida mais agradável a Deus. Pois bem, vamos prosseguindo, né? Então, falando da manifestação do anticristo, tudo isso nós temos dentro das Escrituras, é as Escrituras que traz esse esclarecimento. A palavra anti quer dizer contra. Então, contra Cristo, então é anticristo. Anticristo é ser contra Deus, contra a palavra de Deus. Mas se você conversar com as pessoas, seja ela qual for, quase que 100% professa ser um cristianismo, né? Existem aqueles que são ateus, que não creem em nada, são os agnósticos, não creem em nada, mas são a minoria. Muitas vezes você pega a pessoa, né, ele rouba do outro, e se você conversar com ele, ele diz que crê em Deus. O outro mata, ele diz crer em Deus. Então todos professam esta fé em Deus. Mas você olha, ele tem Deus? Não, não tem. E quando, se você falar do amor de Deus, da salvação, e até mesmo ele pode repudiar você, criticar você, então nisso você vê que ele é um contra a palavra, ele é um anticristo. Pois bem, mas não vamos falar nisso agora, nós vamos falar no anticristo que a Bíblia mostra para nós, como eu já disse para você, se você tomar Apocalipse capítulo 13, onde relata sobre a manifestação de uma besta, né? No qual nós acabamos de ler até mesmo esse versículo de Apocalipse 6, verso 1 e 2, falando de um cavaleiro de cavalo branco. Ele saiu vitorioso e saiu para vencer, como nós temos já falado. Vamos repetindo assim, para que isso vai nos ajudando dentro da nossa vida espiritual, ter esse descobrimento, né? Descobrindo estas coisas dentro da palavra de Deus, esse caminhar deste cavaleiro do cavalo branco. Então, vamos somando a Escritura, juntando, tomando pela graça de Deus e vendo estas manifestações que esses anticristos, o Senhor Jesus falou deles, em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a eleição de alguns homens para o trabalho de diaconato na Igreja de Deus, e havia um Nicolau. Encontramos na carta do apóstolo João que alguns homens, algumas pessoas saíram de dentro daquela igreja primitiva. E chegamos em Apocalipse 2, o Senhor Jesus mostrando as visões a João, o profeta, né? O apóstolo João. Então o Senhor Jesus disse: eis aí os nicolaítas, os quais eu aborreço. Então nós olhamos essa cavalgada, esta caminhada do anticristo, nada mais, nada menos do que Satanás levantando pessoas e grupos, como já vimos também que ele revelou no céu, ele chegou na terra, ele trouxe o pecado sobre o homem. Em altar de adoração, Abel e Caim juntos, um sendo de Deus e outro do maligno, caminhando dentro do Velho Testamento, Deus era adorado em 7 altares, da maneira que ele ordenou, e nós vemos um grupo também fazendo a adoração. Então, sempre o diabo acompanhando Deus passo a passo e imitando a Deus, fazendo quase igual. Ele é um personificador, ele é um imitador, mas ele não é Deus. Ele faz tão próximo, e isso é o que engana as pessoas. Né? O mundo diz, tudo que fala de Deus é bom. Eu não posso concordar com isso, porque o diabo fala de Deus.
nós encontramos que Satanás falou com o Senhor Jesus e ele estava citando as palavras de Deus. Então ele não vem com coisas feias de satanismo, coisas horríveis para apresentar às pessoas. Ele gosta de vislumbrar na beleza. Ele gosta de ser vislumbrante. E quando ele aparece, parece bonito. E muitas vezes as pessoas não conseguem vê-lo. Porque ele se manifesta com sagacidade e muitas vezes com muita beleza. Então ele manifesta de uma maneira que ele se esconde e leva as pessoas a ter o pensamento errado, o caminho errado, e ali as pessoas acabam por adorá-lo sem saber e conhecer a sua manifestação. Em forma de cristianismo, usando o nome de cristianismo, usando o nome de Deus. Mas dentro ali ele começa a trazer as suas perversões, manipular as coisas, e isso tira Deus do centro. Então nós precisamos de toda a graça de Deus. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e deixar Deus revelar a sua palavra. E quando Deus fala, é necessário que nós creiamos como a palavra está dizendo. Você pode pensar, mas cada um fala o que entende. Mas a palavra de Deus fala uma só coisa. E o que a palavra de Deus fala é o que todos nós devemos entender. Porque é isso que faz uma igreja verdadeira, um corpo perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando dentro da palavra de Deus perfeitamente como ela o é. E como ela o é, tem os padrões, as maneiras que Deus trabalha, para que assim nós possamos conhecer este Deus, né? Lembrando mais uma vez, Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos o Senhor e prossigamos. Temos conhecido até aqui? Temos, mas paramos? Não. Deus é infinito. Nunca vamos conhecê-lo dentro da nossa limitação humana totalmente, porque é impossível dentro da nossa mente humana. Mas se cremos na palavra e deixamos Deus nos transportar além dos limites humanos, então Deus se esclarece, ele revela a sua palavra e ele mostra como ela é, porque ele tem o seu padrão e assim ele manifestou. Mas o trabalho do anticristo é sempre lutar contra a palavra. Agora, ele lutar contra a palavra de Deus, ele não vai dizer para você que a palavra de Deus está errada. Se você voltar em Gênesis, quando a serpente estava falando com Eva, ela simplesmente usou de sagacidade, né? Uma sabedoria que ela tinha para aquilo cegar a Eva e dar-lhe um outro tipo de conhecimento. Então, dentro do diálogo, ela disse para a mulher, é assim que Deus disse, não coma dos frutos das árvores. Então a mulher respondeu, não, do fruto das árvores nós comeremos, mas do fruto da árvore não. Então a Eva sabia o que era correto até ali. Ela tinha que permanecer dentro daquele correto que Deus havia ordenado. Não coma e não toque no fruto para que não morra. Mas então a astúcia da serpente entrou na onde? A serpente disse, não, não é assim. É porque se você fizer, assim vai acontecer isso, pronto. Aquilo ali foi o suficiente, uma pequena palavra, o não é assim. Satanás desaprovando a palavra de Deus, e não estava parecendo que ele estava desaprovando a palavra de Deus. Mas ele disse não é assim, e jogou o seu pensamento, a sua interpretação, em cima daquela palavra, e aquilo despertou Eva. E então, quando despertou, ou seja, ela viu aquela sabedoria de Satanás, ela tomou aquela palavra de Satanás e deixou a palavra de Deus de lado.
Então isso ocasionou a queda e o pecado. Então hoje, a hora que nós estamos vivendo, uma hora terrível de tantas perversões humanas, políticas, religiosas, tantas coisas fora do seu comum, e Deus quer nos despertar para a realidade da sua palavra, para que nós possamos conhecer o verdadeiro Deus, a vida eterna, a manifestação em sua palavra que nos traz esta vida eterna. Então é para isso que temos a Bíblia, para posicionar a cada um de nós como filhos de Deus. Então este trabalho do anticristo é lutar contra a palavra. Então nós olhamos tudo isso que já falamos de Mateus 24, o Senhor Jesus falando dos anticristos, João falando, né, filhinhos, já sabemos que é a última hora e o anticristo está aí. Logo vemos a sua manifestação, o começo da sua cavalgada, aquele cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse, capítulo 6, versículos 1º e 2º. Então, aquele cavaleiro naquele cavalo branco, ele saiu do meio do cristianismo e ele começou a formar a sua igreja. E é este cavaleiro que o Senhor Jesus chamou de Nicolaítas. A palavra Nicolaítas quer dizer, se você separar a palavra Nico, quer dizer conquistar. Laítas é leigos. Então ele saiu para conquistar leigos, ou seja, conquistar pessoas e formar uma igreja. Então ele é um conquistador de igrejas, no qual Satanás disse que seria adorado. Nós encontramos em Isaías 14, que ele diz que subiria no mais alto da nuvem e se assentaria no meio da congregação e seria adorado como Deus Altíssimo. Então esse é o trabalho dele, ele se assenta no meio da congregação. Então, você pode até encontrar em Tessalonicenses que esse homem ele deve manifestar, ele é o homem do pecado, ele se assenta, disse o apóstolo Paulo, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse homem? O homem do pecado. O homem do pecado, em outras palavras, é o anticristo. É o sistema religioso de Apocalipse 13, o qual nasceu e saiu dos apóstolos. Apocalipse 13 fala-se da besta. A besta quer dizer poder. Se está falando de um poder, é um poder eclesiástico, ou seja, religioso, levantando para combater o poder de Deus. Então aí nós vemos as duas forças espirituais se encontrando outra vez. Como Deus e Satanás estavam no céu, estas duas forças espirituais, nós encontramos Jesus lá no Monte da Tentação e Satanás, os dois poderes frente a frente, e hoje nós encontramos da mesma forma os dois poderes. Então, se temos Deus, o Supremo, o Eterno, Todo-Poderoso, nós temos o seu opositor, Satanás, o qual Apocalipse 13 está apenas descrevendo o seu trabalho, o que ele é e como é que ele surge aqui nesta terra, através de seu sistema religioso. Porque ele aparenta-se na forma de religiosidade, né, de adoração, porque nós estamos falando de Deus e quando nós nos reunimos é para adorar a Deus. E muitas vezes não são todas as reuniões é para adorar a Deus. Claro que as pessoas vão com esse intento de adorar, servir a Deus, mas então ali entra o trabalho de Satanás. Então esse foi o trabalho dele através dos nicolaítas, aquele sistema religioso, o qual saiu do meio do cristianismo e ele é um poder religioso forte no mundo. Você ainda pode não estar entendendo, mas você passará a entender, né? Depois, futuramente, nós ainda estaremos lendo
sobre Apocalipse 13, discorrendo alguns versículos para que assim os nossos olhos sejam abertos, Apocalipse 17, mostrando esse sistema religioso, de religião, que professa ser cristianismo, professam ser cristãos, mas é um sistema que foi levantado desde lá de trás e vem caminhando até hoje, e ele é um sistema religioso forte. Então esse é o sistema do anticristo, é a religião do anticristo, é a religião do falso profeta. Ele é um coito de Satanás, porque ele é cheio de pensamentos e doutrinas humanas, e ali ele trabalha com todo o poder de engano para enganar as nações, enganar os povos. E, enfaticamente, Apocalipse disse que ele faz isso, porque ele conseguiu que os povos ricos, pequenos, grandes, ricos, pobres, todos trouxessem a sua marca. Agora a sua marca é o que ele divulgou, é o que ele divulga. E aquilo foi aceito, a sua doutrina foi aceito pela maioria dos homens. Então, os que podem ouvir a Deus, eles podem sair desta marca da besta, sair da marca do anticristo, sair do seu sistema religioso. Agora, o seu sistema não envolve somente a sua igreja, envolve muitas outras, as quais professam crer na mesma doutrina dele. Quando nós somos levados a crer na palavra de Deus e a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a qual Deus trouxe para instituir, formar a sua igreja. Então, que Deus continue nos ajudando. Parece que esse assunto não tem fim, né? Deus vai nos dando graça e a coisa vai se tornando clara, mas talvez ainda não está tão claro, né? Precisamos caminhar mais dentro das Escrituras para que assim possamos entender. Se Deus nos der graça, amanhã falaremos um pouquinho deste Apocalipse 13, fazendo a leitura junto com os irmãos e assim nós percebendo a manifestação e como é esta besta, e assim ajudando a cada um, dentro da graça de Deus, para que possamos ver o que é esse sistema religioso de engano que as pessoas não veem, nem conhecem, muitas vezes pouco falado dentro das igrejas, porque os pregadores não conhecem esses assuntos. Então, que Deus continue nos favorecendo com a sua graça, abençoando o seu coração, o meu coração, né? Que Deus te abençoe, você tenha um excelente dia, uma ótima semana, na presença de Deus, sempre com alegria, glorificando a Deus, dando graças a Deus por todas as coisas, né? Deus abençoe você, o seu lar, seu trabalho e todos os seus afazeres. Tenham todo um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus, e até amanhã, se Deus quiser.